Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno na área com a nossa galera do Estratégia Concurso. Seguindo com vocês aqui, módulo que está tratando da parte de operações com números reais. Vamos aproveitar esse vídeo aqui para a gente dar uma organizada nas ideias sobre cálculos com radicais. Adição que envolve radicais, subtração, lembrar o que são radicais semelhantes. Porque vira e mexe a gente está lidando com situações em que, claro que a questão por si só pode ser uma questão que envolva radicais, mas pode ser que às vezes no meio de um outro assunto a gente caia em alguma situação com radical e que se não tiver aqui com as ideias bem organizadas, como eu estou sempre falando, pode ser que você perca aí uma questão de um assunto mais avançado porque não estava se lembrando aqui das ideias elementares. Então aqui, vamos lá, olha. Primeira coisa que eu vou precisar relembrar com vocês é o que são radicais semelhantes. Então está anotado aqui que radicais semelhantes são os que têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Então vejam, 7 raiz de 3 e 2 raiz de 3, nós entendemos que são dois radicais semelhantes. Isso porque a gente tem aqui, olha, uma raiz quadrada de 3 e aqui uma outra raiz quadrada de 3. Então por que eles são semelhantes? Porque as duas raízes têm o mesmo índice. Qual que é o índice? O índice é o índice 2. Não são raízes quadradas? Então a gente tem ali o índice 2, mesmo que não esteja aparecendo, mas o índice é 2. E tem o mesmo radicando. Qual que é o radicando aqui? O radicando é o 3, ok? Então 7 raiz de 3 e 2 raiz de 3 são radicais semelhantes. 4 raiz cúbica de A e menos 5 raiz cúbica de A também são radicais semelhantes. Por quê? Porque eu tenho o mesmo índice e mesmo radicando, ok? Já 5 raiz de 3 e 5 raiz de 8 não são semelhantes. O que pode, às vezes, induzir vocês a um erro numa classificação enquanto a serem semelhantes ou não? Esse 5 que está aqui na frente, né? O número que está linkado aqui ao radical é o mesmo, que é o número 5, mas não é isso que eu preciso ter para que os radicais sejam semelhantes. Se aqui eu tinha um raiz de 3, para que eu tivesse um radical semelhante, eu precisaria ter também um raiz de 3 e não um raiz de 8, concordam? Percebem que aqui eu tenho, olha, até o mesmo índice, olha, o índice é o mesmo nesses dois radicais. Só que o radicando deles não é o mesmo. Então por isso que a gente entende que esses dois aqui não são semelhantes. E a mesma coisa acontece aqui, olha. 9 raiz cúbica de 7 e 6 raiz de 7. Esses dois aqui não são semelhantes. Por quê? Eu tenho aqui, olha, o 7 e o 7. Só que aqui eu tenho o índice 3 e aqui eu tenho o índice 2. Como não há uma igualdade também aqui entre os índices, eu não posso garantir a semelhança desses radicais. Aí, você pode estar me olhando e falando assim, Brunão, na boa, meu amigo, me ajuda aí, tá bom? Porque, sinceramente, você acha que vai cair alguma questão perguntando se os radicais são semelhantes ou não? Não, nem eu aposto fichas nisso, né? Então, professor, bora lá, né? Objetividade aí. Calma, meu amigo, vamos com calma, porque aqui, como eu sempre falo, o curso é na medida, né? Não é nada abaixo que você precisa, também nada acima. Vamos aqui porque a gente sabe onde que o bicho vai pegar. Eu preciso falar com vocês sobre radicais semelhantes, porque na hora que eu vou trabalhar com a adição e com a subtração, a primeira coisa que eu vou te falar é que eu somo ou subtraio radicais que sejam semelhantes. Aí se você não tem o conceito de radicais semelhantes bem construído na sua cabeça, talvez você não vá saber fazer aí a adição e a subtração de radicais da maneira correta. Então passamos aqui por esse primeiro ponto, entendendo o conceito básico do que são radicais semelhantes, tem que ter simplesmente mesmo índice e mesmo radicando, certo? Se não tiver, né, se pelo menos um desses dois pontos furar, a gente não vai ter ali radicais semelhantes. Pronto, no primeiro momento é só isso que eu precisava. Pô, professor, eu estava torcendo para cair isso na prova, então você acha que não pode cair direto assim, não? Ah, muito difícil. Não é para te iludir, não, mas é muito difícil, né? A gente ter que pegar uma questão de prova, peça simplesmente para marcar radicais, pode até acontecer, mas bem difícil. Agora, dessa definição, eu sigo com vocês para aquilo que aí sim já começa a ficar mais quente, como possibilidade de questão de prova, né? Vamos falar sobre as operações com radicais, vou falar sobre adição e subtração de radicais. Então está anotado ali, olha de cara o que eu coloco. Só é possível somarmos ou subtrairmos radicais se eles forem semelhantes. Atendida a essa condição, basta conservar o radical semelhante e realizar a adição ou a subtração dos coeficientes. Espera aí, professor, traduz. Então lá vamos nós. Olha aqui o que eu coloco para vocês como exemplo na letra A. 2 raiz cúbica de 5
menos 7 raiz cúbica de 5 mais a raiz cúbica de 5. Que operação que eu estou fazendo aqui com esses radicais? Ó, eu estou somando e eu estou subtraindo. Qual é a condição que eu preciso atender para saber somar e subtrair radicais? A condição está aqui. Eu somo ou subtraio radicais que são semelhantes. Esses radicais aqui são todos eles semelhantes entre si? Sim ou não? Sim, todos são semelhantes. Por quê? Quando eu falo de radicais semelhantes, eu observo índice, todos os índices são iguais, e observo radicando. Os radicandos aqui também são iguais. Então, todos eles são semelhantes. Qual que é a orientação que a gente tem aqui, então? Nesse caso, basta conservar, né, para eu apresentar a resposta, basta eu conservar o radical semelhante e somar ou subtrair os coeficientes. Então, aqui nesse caso, deixa eu indicar para vocês, olha, é como se eu tivesse que fazer isso. 2 menos 7 mais 1 multiplicando a raiz cúbica de 5. Eu preciso fazer isso aqui? Não, né, gente? Porque na prática o que a gente vai fazer é simplesmente o seguinte, 2 menos 7, dá menos 5 mais 1, vai dar menos 4. Pronto, é isso que eu preciso. Mas a justificativa seria essa, olha, o que, que eu fiz? Eu conservei o radical que era semelhante e somei e subtraí os coeficientes. Com cuidado de observar o seguinte, olha os detalhezinhos, né? Com cuidado de observar que esse radical aqui, olha, ele traz o coeficiente 1 na frente dele. Se esse coeficiente não aparece, é porque é como se o coeficiente ali fosse 1. Então, o que, que eu faço? 2 menos 7, que vai ter que dar menos 5. Menos 5 somado com 1, que vai ter que dar menos 4. E aí a gente fica aqui, então, olha, com menos 4 raiz cúbica de 5. E claro, né? Chegamos aqui ao menos 4, porque aí eu estou procedendo aqui com o cálculo de números inteiros, olha. Números que são iguais, lembra lá? A gente soma, então, por exemplo, 2 mais 1 dá 3, eu tenho 3 positivo e tenho 7 negativo. 3 menos 7 acaba dando menos 4. Então tá ali, olha, menos 4 raiz cúbica de 5, ok? E para por aqui, porque aí sobre essa raiz cúbica de 5, ele não vai te pedir nada além aqui, porque é um número irracional, e aí o que ele pode pedir é, dependendo, ele passa alguma aproximação ou pede ali algum resultado aproximado, tá bom? Mas a nossa resposta pode deixar indicada assim mesmo. Bora para a próxima. Dá uma olhadinha comigo na letra B. Na letra B eu tenho 7 raiz quadrada de A, mais 3 raiz quadrada de B, menos 4 raiz quadrada de A, menos 5 raiz quadrada de B, dada a condição aí de que o A é um número diferente do B. Então, nesse caso, quem que eu junto aqui? Porque, olha, se não tiver organizado, gente, vira uma bagunça. Aí você começa assim, eu somei aqui o 7 com 3, deu 10. 10 menos 4, 6, 6 menos 5 deu 1. Aí você coloca 1 e coloca, coloquei 1 raiz de A mais raiz de B. Que aí começa a virar matemática. Não é? E dependendo do que tiver nas alternativas, o examinador te ilude mesmo. Que aí a gente sabe aqui vários caminhos errados que vocês podem seguir e aí o cara vai disparando aquilo ali nas alternativas que é para você não sair triste da prova. Tem que ter organização. Vocês têm que dominar as técnicas de cada uma das operações. E não adianta ficar pulando muita etapa, tá bom? Porque uma coisa vai puxando a outra. Então aqui, olha, se eu estou somando e subtraindo radicais, o que, que você tem que ficar ligado? Você precisa somar, subtrair radicais que sejam semelhantes, ok? Então aqui nesse caso, ó, esse 7 raiz de A, eu vou juntar com o menos 4 raiz de A. Então eu vou organizar aqui um passo a passo. Se você já estiver conseguindo fazer direto, eu fico muito feliz, mas organizando aqui eu tenho, olha, 7 raiz de A, menos 4 raiz de A, mais 3 raiz de B, menos 5 raiz de B. Ok? O que eu fiz aqui, gente, foi só colocar lado a lado os que são semelhantes. Professor, não precisa disso não. Então, ótimo. Mas, para clarear as ideias, é isso, certo? Ó, estou colocando ali o raiz de A perto do raiz de A, o raiz de B perto do raiz de B. Agora, então, eu vou juntar esses dois caras aqui, ó. Eles não são semelhantes? Eles não têm ali a raiz quadrada de A? Então, eles entre si eu posso juntar. Como que eu juntaria esses dois? É como se eu estivesse fazendo isso, olha. 7 menos 4 raiz quadrada de A. Mais 3 menos 5
raiz quadrada de B. O radical eu deixo. A raiz de A com raiz de A não tem que dar 2 raiz de A, não tem que dar raiz de A ao quadrado? Não. Olha o que diz a regra. É isso aqui que você tem que memorizar, tá bom? Atendida essa condição, basta conservar o radical semelhante. Então, o raiz de A ele vai ser mantido. Eu faço cálculo só com o quê? Só com os coeficientes. Isso para adição e para subtração. Aí, se for multiplicação, calma que a gente chega lá. E quando for uma divisão, calma que a gente vai dar uma olhada, certo? Então, aqui, ó, 7 menos 4 vai ter que dar 3. Que aí eu ficaria com 3 raiz de A. 3 menos 5, isso aqui é conta com números inteiros, olha. Se eu tenho 3, estou tirando 5, estou devendo 2. Então, menos 2 raiz de B. Ok? 3 raiz quadrada de A, menos 2 raiz quadrada de B. Tá feita essa que está aí. Tranquilo? Claro, né? O ideal é que a gente consiga, numa tacada só, já chegar e você abre 7 menos 4 dá 3. 3 menos 5 dá menos 2. Então, tipo, 3 raiz de A menos 2 raiz de B. É isso que eu quero, tá bom? Bora para a próxima. Dá uma olhadinha nessa que está aqui. Raiz de 50 mais 6 raiz de 2 menos raiz quadrada de 98. Como que a gente vai fazer o cálculo dessa que está aqui? Porque, num primeiro momento, se você for olhar, você não consegue juntar esses radicais porque eles não são semelhantes, né? E aí eu preciso, inclusive, que você perceba isso mesmo. Que você não tenha feito conta. Porque se você tentou fazer qualquer tipo de conta aqui com esses radicais, está errado, porque aqui é soma e subtração. Soma e subtração, só posso trabalhar com radicais semelhantes. O que vocês podem fazer aqui? Vocês podem tentar simplificar esses radicais. Porque, por exemplo, olha, a raiz de 50, a gente tem como dar uma melhorada nela. A raiz de 98 também. Ah, mas aí como que eu vou fazer isso? Aí é usando o que a gente já estava fazendo em blocos anteriores. Como que você lida com a raiz de 50? Quer simplificar aqui a raiz de 50? Pode fatorar o 50. 50, se eu for dividir por 2, tem que dar 25. 25, se eu for dividir por 5, vai ter que dar 5. 5, se eu for dividir por 5, vai ter que dar 1. Então tá ali, olha. A raiz de 50, como eu tenho que calcular uma raiz quadrada, o combinado é que a gente junte os elementos ali de 2 em 2, não é isso? O 2 eu não vou conseguir juntar, mas o 5 eu consigo. E aí dessa dupla de 5, eu pego um 5. O que a gente combina? Que quem junta, lembra que eu já falei sobre isso em blocos anteriores? Quem a gente consegue juntar, vai para fora. Quem fica aqui nesse caso sem um par, volta para dentro da casinha. O 2 ficou sem companhia, para ter a dupla dele para sair do radical. Então, como o 2 não tem companhia, ele fica preso dentro do radical. O 5, que arrumou companhia, daqueles 2, 5, eu tiro 1. E aí aquele 5 vai para o lado de fora, beleza? Então, a raiz de 50, ela fica escrita como 5 raiz de 2. Ah, professor, eu inverti, escrevi como 2 raiz de 5. Então, você simplesmente alterou tudo, tá bom? Aqui a raiz de 50 vira 5 raiz de 2. Tem ali o 6 raiz de 2, beleza. E tem a raiz quadrada de 98. 98, vamos tentar mexer nele. Vai que não aparece aqui, porque aí vocês estão percebendo, olha. No que eu escrevi o raiz de 50 como 5 raiz de 2, eu já dei margem para eu conseguir juntar esses dois caras, porque eles são radicais semelhantes, né? Aparentemente não eram, mas com a decomposição aqui dos 50, a gente percebe que eles são sim radicais semelhantes. Então, raiz de 98, mesmo caminho. Pega o 98 e vai dividir. 98 por 2 vai ter que dar 49. 49 por 7 vai ter que dar 7. 7 por 7 vai ter que dar 1. Vou juntar esses caras aqui de quanto em quanto? De 2 em 2. Então, olha, a raiz de 98, essa dupla de 7 sai, né? Dessa dupla aqui sai um 7. E aí eu escrevo, então, a raiz de 98 como se fosse 7 raiz de 2. Quem fica sem par, quem fica sem companhia, volta para a casinha, volta para o radical. Então, a raiz quadrada de 98 acaba dando 7 raiz quadrada de 2. Ok? No fim das contas, então, todos eles eram semelhantes. Tá vendo aí? Raiz de 50 virou 5 raiz de 2. O próprio 6 raiz de 2 e a raiz de 98 que acaba se transformando em 7 raiz de 2.
Daí, então, agora a gente pode fazer o cálculo direto. Isso aqui eu não vou deixar indicado não, tá bom? Vamos aí da forma como a gente vai proceder nas questões mesmo. Olha, eu vou simplesmente me preocupar com os coeficientes. 5 somado com 6 vai dar 11. 11, se eu tirar 7, eu acabo chegando em 4. Chegamos aqui, então, a 4 raiz quadrada de 2. Perfeito? 5 mais 6, 11. 11 menos 7, 4. 4 raiz de 2 é a resposta aí, simplificada, indicada na letra C. O que a gente teve aqui, então, que relembrar? Esse processo aí de decomposição, né, do 50 e do 98. Caso tenha rolado alguma dúvida nessa parte daqui, volte aí em alguns vídeos anteriores, a gente tratou lá do cálculo das raízes, ok? Letra D. Tem letra D? Temos. Olha aí, ó, raiz de 12 mais raiz de 50 menos raiz de 48. Ah, professor, aí eu simplifiquei o 12 com 48 e dividi por... Ih, aí começou a inventar moda. É a tal da matemática, né? Ah, para simplificar. Isso aí, para simplificar, você vai errar o exercício. Né? Porque se é para arrumar uma confusão, te chama. É isso aí, Bruno. Se é para arrumar um esqueminha aqui, para me lascar no exercício, sou eu mesmo. Então pronto, para de ficar arrumando mágica, até, certo? O que você tem que saber aqui é que a adição e subtração eu tenho um caminho. Qual é o caminho? Somar, subtrair apenas radicais que sejam semelhantes. O que você pode fazer, caso, né, de cara você não tenha aqui a garantia de que eles sejam semelhantes, é decompor. Vamos decompor aqui cada um desses radicandos. Olha, eu vou pegar o 12, vou decompor. 12 por 2 vai ter que dar 6, 6 por 2 vai ter que dar 3, e o 3, quando eu for dividir por 3, vai ter que dar 1. Eu estou calculando aqui uma raiz quadrada, certo? E aí, se eu estou calculando uma raiz quadrada, eu vou juntar, então, esses números aqui de 2 em 2. Dessa dupla, eu tiro 1. E assim, a raiz de 12, eu deixo indicado aqui como se fosse 2 raiz de 3. Quem fica sem companhia, volta para dentro da casinha. O 3 ficou sem dupla, voltou para o radical. Aquela dupla de 2, como a gente conseguiu formá-la, eu tiro daquela dupla de 2, 1, 2 e coloco para o lado de fora, tá bom? Raiz de 50. Pega o 50 e bora fatorar. Aliás, o 50 eu já nem vou fatorar de novo, porque o 50 estava aqui, né, gente? O 50 eu já tinha feito aqui no exemplo anterior, tá bom? O 50 ele é 5 raiz de 2. Então, ó, 2 raiz de 3, mais 5 raiz de 2. E aí a raiz de 48, a gente pode decompor aqui. 48, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 24. 24, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 12. 12, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 6. 6, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 3. E o 3, eu divido pelo próprio 3, ok? Daí, então, como eu estou calculando aqui, olha, uma raiz quadrada, a gente junta esses números aqui de 2 em 2, ok? Daqui, então, olha, peguei uma dupla de 2. Daqui, uma outra dupla de 2. E aí acaba sobrando para mim aqui um 3. Dessa dupla de 2, eu tiro 1. Dessa outra dupla de números 2, eu tiro 1. E sobrou ali para mim aquele 3, perfeito? Esses números que saem, a gente pode multiplicar. Então aqui, ó, 2 vezes 2 vai ter que dar 4. Os que têm mesma característica, a gente multiplica. E quem sobrou, volta para dentro da raiz. Então aqueles 2 ali eu vou multiplicá-los, porque eles saíram ali das duplas. 2 vezes 2 vai ter que dar 4, e o 3 volta para dentro do radical. Então eu fico aqui com menos 4 raiz de 3, ok? Então, ó, raiz de 12, 2 raiz de 3. Raiz de 50, 5 raiz de 2. Raiz de 48, menos 4 raiz de 3. O que eu posso fazer aqui agora? Posso tentar melhorar essa minha resposta. Posso tentar simplificar um pouquinho esse resultado. Mas como que eu vou poder fazer isso? Se eu estou somando e subtraindo radicais, eu só posso juntar aqueles que sejam semelhantes. Então, o 2 raiz de 3, eu vou conseguir juntar com quem? Só com o menos 4 raiz de 3. E aí eu não posso misturar esses dois no bolo
do 5 raiz de 2. Então, o 2 raiz de 3 menos 4 raiz de 3, cuidado aqui para vocês não ficarem perdidos. A resposta que eu vou deixar indicada aqui como menos 2 é porque eu estou pegando ali, olha, o 2 do primeiro radical com menos 4 do último. Então, 2 menos 4 vai ter que dar menos 2. Eu passo a ter, portanto, ok? Menos 2 raiz de 3 mais 5 raiz de 2. Muito provavelmente a resposta viria indicada como 5 raiz de 2 menos 2 raiz de 3. Ok? Professor, você falou aí que você tinha começado a anotar ali menos 2 raiz de 3 mais 5 raiz de 2. E eu tinha colocado assim também, olha, menos 2 raiz de 3 mais 5 raiz de 2. Não pode colocar assim, não? Pode, tá, gente? Aqui não tem problema nenhum, não. É só porque é mania mesmo, né? Da gente não deixar o menos no início. É comum, né? Mas não quer dizer que seja uma regra, que não possa, não tem problema, não. Menos 2 raiz de 3 mais 5 raiz de 2, 5 raiz de 2 menos 2 raiz de 3, está valendo. O importante é que aqui você pare por aí agora, que não faz mais nada. Não faz mais nada antes de você cair na tentação de inventar uma regra própria aí do seu mundinho. Ó. Ah, eu fiz aqui 5 menos 2 deu 3. Ih, não faz isso. Por quê? Esses caras não são semelhantes, gente. Ah, mas aí a resposta fica assim, pô, resposta feia, sem preconceito. Tá bom? Esse número aqui ficou feio, pois é, mas é um número como outro qualquer. Fechado? 5 raiz de 2 menos 2 raiz de 3. Tranquilo? Então aqui, ó, tá feita essa que tá aqui. Letra D. É porque no exemplo anterior a gente tinha feito a raiz de 98, tá bom? Aí a raiz de 98 tinha dado 7 raiz de 2. E aí nessa que tá aqui, a gente fez a raiz de 48. Raiz de 48 acaba sendo 4 raiz de 3. Ok? Vamos lá. Multiplicação e divisão de radicais. Multiplicação e divisão de radicais, aí a gente tem que ficar ligado. Por quê? Agora aqui a pegada já é outra. Tranquilo? Como a gente está aqui, olha, com multiplicação e divisão, eu tenho que conservar o índice e multiplicar ou dividir os radicandos. Então vocês estão vendo que na regra aqui, para a gente trabalhar com multiplicação e divisão, eu não preciso trabalhar necessariamente com radicais semelhantes, ok? O que já é legal, porque aí não te exige tanto o processo, não que você não tenha que, dependendo da resposta que você encontrar, não que você não tenha que fatorar, decompor, mas você já não tem aquela obrigação de início, de ter que necessariamente decompor para verificar se eles são semelhantes. Multiplicação e divisão, em outras palavras, o que está sendo colocado aqui é o seguinte, você vai fazer a conta com o que estiver dentro do radicando, perfeito? Desde que esse índice seja o mesmo, que é o que permite a possibilidade da gente fazer a multiplicação e divisão. Então, observem, eu tenho que conservar o índice. Conservar o índice é garantir que o índice dos dois radicais seja o mesmo. O índice ser necessariamente igual não caracteriza, não traz a necessidade que os radicais sejam obrigatoriamente semelhantes. Radicais semelhantes são aqueles que têm índice e radicando iguais. Para multiplicação e para divisão, você não precisa ter índice e radicando iguais. Você vai ter que trabalhar simplesmente com índices iguais. Tendo os índices iguais, você pode fazer a conta com os radicandos. Então, observem, é uma linha de raciocínio bem diferente da adição e da subtração. A adição e subtração, o que eu falava com vocês sobre os radicais? Olha, vocês têm que conservar os radicais. Então, é uma fala em que a gente acaba deixando claro para vocês o seguinte, você não pode fazer conta aqui com os radicais, não. Quando os radicais são semelhantes, você conserva ali aqueles radicais, não tem nada de somar, subtrair o que estiver dentro do radical. Você conserva o radical. Já na multiplicação e na divisão, é diferente. Você vai fazer conta com o que está dentro do radicando. Por que eu estou falando para vocês ficarem atentos? Porque aí depois que vocês passam aqui pela multiplicação e pela divisão, se essas regras não estão bem ordenadas, você acaba lidando com situações como essa. Ah, raiz de 3 mais raiz de 5, isso aqui dá raiz de 8. Não, gente. Não fecha. Por quê? Isso aqui é soma de radicais. Soma eu só faço com radicais semelhantes. O que são radicais semelhantes? Radicais que têm que ser idênticos, índice e radicando. O que vira raiz de 3 mais raiz de 5? Não vira, porque esses dois eu não consigo somar, certo? Eu não consigo desses dois tirar um único radical. A resposta fica indicada assim mesmo. Agora, com uma multiplicação, na multiplicação, o que eu vou precisar que seja igual? Só isso aqui, ó.
E aí, sendo igual, eu vou te pedir para fazer a conta com o quê? Com o que está dentro. Então, a raiz quadrada daqui, a raiz quadrada daqui, olha o que eu peço. Conserve o índice. Então, vai continuar sendo uma raiz quadrada. Ah, não é para multiplicar o índice 2 daqui com o índice 2 daqui, não? Não, leia a regra. Conserve o índice. Então, se é uma raiz quadrada vezes uma outra raiz quadrada, minha resposta vai ser uma raiz quadrada. E aí eu multiplico ou divido o radicando. 3 vezes 5 dá quanto? Dá 15. Então, a raiz de 3 vezes a raiz de 5 dá a raiz de 15. Agora, a raiz de 3 mais a raiz de 5 não dá a raiz de 8. É esse cuidado que eu preciso que vocês tenham. Porque depois que a gente passa pela multiplicação e pela divisão de radicais, de novo, né, se você não tiver bem internalizado as regras, você pode começar a se confundir com o que a gente faz na adição e na subtração. Adição e subtração só com radicais semelhantes e conservando os radicais. Eu não faço conta com os radicais na adição e na subtração. Já na multiplicação e na divisão, sim. Então, vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Dá uma olhada aqui no que eu coloquei como letra A. Raiz de 5 vezes raiz de 7. Ah, os radicais não são semelhantes. Não tem problema. Na multiplicação não tem problema eles não serem semelhantes. Eu preciso que os índices sejam raiz quadrada, raiz quadrada. Então pronto, se é uma raiz quadrada multiplicando uma outra raiz quadrada, eu vou encontrar uma outra raiz quadrada. Raiz quadrada de quanto? Raiz quadrada de 35. 5 vezes 7 vai ser a raiz quadrada de 35. Ok? 2 raiz de 3 vezes 5 raiz de 2. Como que eu multiplico radicais? Eu multiplico radicais se os índices forem iguais. Eles não precisam ser semelhantes, porque esses dois radicais eles não são semelhantes. Esse radical não é idêntico a isso. Ok? Agora, numa multiplicação não há problema. Por quê? Porque eu precisava que o índice deles fosse o mesmo. E os índices são iguais. Como que eu faço então a minha conta? Multiplico o 2 pelo 5. 2 vezes 5 vai ter que dar 10. E multiplico também o 3 pelo 2. Então eu encontro aqui, olha, 10 raiz de 6. Ok? 2 vezes 5 vai dar 10. Raiz de 3 vezes raiz de 2 acaba dando a raiz quadrada de 6. Ok? E se fosse soma, professor, só para lembrar, se fosse 2 raiz de 3 mais 5 raiz de 2? É você que vai me responder. E se fosse uma soma? O que você ia fazer aqui? Não, então, eu ia somar o 2 com... Não ia somar nada. Por que não? Porque como soma, como esses radicais não são semelhantes, você não faz nada. Se fosse uma soma, a soma ia morrer aqui. Parou. Ia ficar 2 raiz de 3 mais 5 raiz de 2. Você não tem como juntar aqueles caras ali. Ok? Dá uma olhada na letra C, em que a gente acaba trazendo uma ideia de divisão. Tá claro para você? 12 raiz de 6 dividido por 3 raiz de 2. O que eu faço? Divido coeficiente com coeficiente. 12 dividido por 3 vai ter que dar 4. Então, ó, eu fico com isso aqui, né? Olha, 12 dividido por 3, raiz de 6 dividido por 2. 12 dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar 4. Raiz de 6 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar raiz de 3. Então, tá ali, olha. 12 raiz de 6 dividido por 3 raiz de 2 é a mesma coisa que 4 raiz de 3. Tranquilo? Multiplicação e divisão é mais direto, não é, professor? Isso. Elas acabam sendo, sim, né? Se a gente for parar para olhar, elas tendem a ser mais diretas, justamente que a gente pode fazer a conta ali com o que estiver dentro do radicando, desde que esses radicais tenham índices iguais, que foi o que aconteceu aqui, né? A gente está aqui na letra C, mas a gente só pôde fazer o cálculo porque o índice dos dois radicais era o mesmo, que era o índice 2. Fechado? Muito bem, então passamos aqui por esses exemplos, aqui estão as respostas que a gente foi encontrando por aí, e aí eu fecho com vocês então esse bloco que eu usei aqui para relembrar com vocês operações básicas aí com radicais, adição, subtração, multiplicação e divisão. Conseguiu me entender? Espero que sim. Teve dúvida? Não pula fora, hein? Volte, analise os exemplos que eu trabalhei aqui para você ir colocando, como sempre, peça por peça, tijolinho por tijolinho, com muita paciência. Eu sei que tem hora que você tem que buscar paciência, às vezes lá do fundo da sua alma, para poder passar por alguns pontos aqui, mas são pontos importantíssimos para que vocês possam caminhar conosco aqui com mais segurança, tá bom? Isso é para você mesmo, não é para mim, não é para o seu colega, isso é para você mesmo, tá bom? Isso é para te ajudar na sua prova de matemática, de raciocínio lógico matemático, seja lá o que for. Isso é para você não ser mais um daqueles
que vai passar aí a vida nessa preparação chorando, porque trava em alguns pontos do exercício. Ah, mas eu não lembrava como calculava uma raiz. Não sabia como somar. Então pronto, a gente está aqui fazendo o nosso detox nessa parte, tá bom? Paciência que eu tô com você segurando o fardo aqui. Tudo de bom, um forte abraço, fui!